Sabe, tem um fato fascinante e até um pouco assustador sobre a neurociência do ambiente corporativo. Adoro quando a gente começa com neurociência, o que é? Seguinte, no exato momento em que um gestor interrompe a fala de um funcionário para dar um conselho ou para resolver um problema, o cérebro desse líder recebe uma descarga deliciosa de dopamina. Uau! Quer dizer, o ato de dar ordens não é só um hábito ruim? Exato. Ter a resposta certa não é apenas uma tática de gestão que a gente herdou do século passado. É, biologicamente falando, um vício real. E o pior é que é um vício que recompensa a pessoa errada, né? Porque o líder ganha essa dose de dopamina, ele se sente super útil, super inteligente. Uhum. Enquanto isso, o cérebro do funcionário entra num estado completo de passividade. Tipo, a gente adora culpar as equipes por falta de iniciativa, mas, na realidade, muitos líderes estão, assim, acidentalmente condicionando seus times a não pensarem por conta própria. Nossa, sim. O que nos traz diretamente ao nosso mergulho profundo de hoje. A gente vai explorar uma mudança radical nessa forma de liderar, desconstruindo mesmo essa crença de que gerenciar significa ser a enciclopédia do departamento. É, aquela ideia de que o chefe tem que saber de tudo. Perfeito. A proposta aqui hoje é substituir esse vício do conselho por um conceito muito específico de coaching. E calma, não aquele jargão de autoajuda vazio que inundou a internet nos últimos anos, sabe? Ah, sim, a palavra ficou bem banalizada. Ficou. Mas a gente vai falar do coaching como um estilo de liderança ágil, libertador e com um embasamento psicológico real. Com certeza. E para quem nos escuta entender como vamos estruturar essa discussão, nossa base cruza duas fontes incríveis e bem complementares. Quais são? De um lado, a gente tem a filosofia e os princípios fundamentais do Sir John Whitmore, lá no clássico livro Coaching para a Performance. Um clássico absoluto. Sem dúvida. E do outro lado, a gente traz a aplicação crua, rápida e implacável para o dia a dia moderno, que é o trabalho do Michael Bungay Stanier no livro Faça do Coaching um Hábito. Então a nossa missão aqui é muito clara: entregar a quem nos acompanha o mapa exato para escapar do que o Stanier chama de armadilha do conselho. A famosa armadilha. Sim. O objetivo é entender como um gestor deixa de ser o gargalo operacional da própria área, né? E passa a construir times que são autossuficientes, usando interações que duram tipo 10 minutos ou menos. 10 minutos é uma promessa e tanto. Pois é. O foco não é sobre como ter respostas melhores, mas sobre a mecânica de fazer as perguntas certas. É uma mudança de paradigma fundamental aí. É sair do eu resolvo o problema por você e ir pro eu facilito o ambiente para que você resolva. E, bom, para compreender o impacto disso, a gente precisa primeiro olhar para o custo oculto do modelo tradicional. Certo. Historicamente, se a gente olhar para o extremo do espectro gerencial que o Whitmore descreve, a gente tem a figura do líder autocrata. O chefe à moda antiga. Exatamente. Aquele que simplesmente dá ordens. O que, sejamos justos, fazia todo sentido lá na era industrial, quando o trabalho era puramente mecânico e repetitivo. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque assim, fomos todos treinados para dar conselhos. Nas empresas, as pessoas são promovidas a cargos de liderança justamente porque eram as melhores tecnicamente em suas funções anteriores, sabe? Instinto natural é continuar fornecendo respostas. É o que elas sabem fazer. Mas o Stanier aponta que essa dinâmica cria 3 círculos viciosos terríveis hoje em dia. E quais são eles? A dependência excessiva da equipe, a sobrecarga absoluta do gestor e, o pior de todos, o distanciamento do trabalho estratégico que realmente importa. Nossa, isso é muito real. O gestor vira o grande gargalo das decisões, porque a equipe aprende super rápido que, tipo, não vale a pena queimar neurônios buscando soluções se o chefe, invariavelmente, vai intervir e ditar o caminho, sabe? Mas olha, eu me coloco na pele de um gerente no meio do caos, tipo um fechamento trimestral. Aquela loucura. Sim, a equipe está perdida, o cliente está cobrando, o telefone não para. Sinceramente, não é incrivelmente mais rápido e eficiente simplesmente dizer logo à equipe o que fazer? Porque, cara, iniciar uma sessão de perguntas socráticas enquanto a casa está caindo parece um luxo teórico inalcançável. Essa é a justificativa padrão.
mas ela esconde uma armadilha imensa. O Whitmore é bastante pragmático ao admitir que sim, se o único critério for o tempo, numa crise aguda, ditar ordens é indiscutivelmente mais rápido. Faz sentido. Se tem um incêndio real no escritório, ninguém vai perguntar para a equipe: quais são as opções estratégicas de evacuação? A ordem é sair correndo. Claro, ninguém quer morrer queimado fazendo brainstorming. Pois é, mas a grande questão é que a gente classifica falsamente quase tudo no escritório como crise. Tudo vira emergência. Tudo vira emergência para justificar a nossa necessidade de intervir. Precisamente. E o que é fascinante aqui é que quando o líder resolve o sintoma rapidamente com um conselho direto, ele destrói o desenvolvimento de longo prazo. O aconselhamento excessivo vicia a equipe. Ele age como um analgésico, né? Perfeito! A dor imediata passa, o projeto é entregue na sexta-feira, mas você garante que, no mês seguinte, a equipe vai voltar à sua mesa com o mesmíssimo problema, esperando a mesmíssima solução mastigado. Então, se dar ordens gera essa dependência insustentável, a gente precisa entender qual é o motor psicológico da alternativa. Como a gente vira essa chave? O Whitmore crava que a essência da verdadeira liderança, da abordagem de coaching, se resume a 2 pilares fundamentais: consciência e responsabilidade. Consciência e responsabilidade. Isso, e as raízes desses conceitos vêm do esporte, o que ilustra perfeitamente a diferença entre ordenar e facilitar. Ah, a história do tênis. Exato. O Tim Galway, com aquele trabalho maravilhoso, o jogo interior no tênis, ele percebeu que, quando um treinador gritava uma ordem técnica, tipo, não tire o olho da bola, o efeito era desastroso. O jogador travava. Totalmente. O jogador ficava tenso, a mente dele focava na ordem em si, na mecânica do corpo, e aí ele errava a rebatida. A ordem, por incrível que pareça, impedia a percepção do momento. É contraintuitivo, né? E aí o que ele fez? Em vez de ordenar, o Galloway passou a fazer perguntas de observação. Ele perguntava para o jogador: para qual lado a costura da bola está girando quando ela cruza a rede? Essa pergunta é genial. É brilhante, porque para conseguir responder, o atleta era organicamente obrigado a olhar fixamente para a bola com atenção absurda. E aí a tensão corporal desaparecia. A consciência do movimento acontecia naturalmente. Exato. E com essa consciência vinha a responsabilidade sobre a ação. O Whitmore argumenta fortemente nas páginas dele que você não pode ordenar que alguém seja responsável. Não funciona. Não mesmo. Se alguém obedece a um comando do tipo assuma a responsabilidade agora, isso é governado pelo medo da punição, não por um compromisso real com o trabalho. A responsabilidade verdadeira só brota onde existe liberdade de escolha. Sim, a pessoa precisa assumir essa escolha. Sabe, eu gosto de pensar nessa tal de consciência usando uma analogia bem cotidiana para quem está nos ouvindo. Imaginemos o ato de dirigir um carro. Tá. Quando a gente faz o mesmo trajeto todos os dias para o trabalho, nós dirigimos num piloto automático completo. A consciência não tá lá. A gente nem lembra dos semáforos pelos quais passou. A gente chega no destino e nem sabe como. Isso. Mas se de repente, lá no meio da via expressa, o motor começa a fazer um barulho metálico, estranho, a postura do motorista muda na hora. O rádio é desligado, a pessoa senta reta no banco e passa a prestar atenção em cada vibração, em cada falha na aceleração. O cérebro sai do piloto automático na mesma hora. Exatamente. A tragédia corporativa atual é que a esmagadora maioria das equipes opera no piloto automático, simplesmente porque os líderes assumiram o volante do carro. Se conectarmos isso ao cenário geral, essa analogia ilustra bem a mecânica neurológica do problema. Quando o líder assume o volante e dá a resposta, o cérebro da equipe relaxa. Mas quando o líder faz perguntas abertas... Tipo aquelas que começam com o que, como ou quem. Exato! Ocorre uma ativação imediata no córtex pré-frontal do funcionário, que é justamente a região responsável pelo pensamento analítico, pela exploração de cenários. A pergunta aberta força o cérebro do outro a procurar pelo barulho no motor. Em contrapartida, as piores perguntas possíveis são aquelas que começam com por quê, né? A clássica, por que esse relatório foi feito desse jeito? Nossa, fuja do porquê. Porque
nesse contexto, ele não soa como curiosidade, soa como um interrogatório policial. E fisiologicamente, isso ativa a amígdala da pessoa. O centro de alerta e medo do cérebro. Isso, o funcionário entra instantaneamente numa postura defensiva. Ele vai começar a justificar o passado para se proteger, em vez de observar a realidade presente e buscar uma solução para o futuro. Bom, estabelecida essa fundação de que precisamos gerar consciência e responsabilidade por meio de perguntas, a gente entra no território tático. A parte prática. Sim, a maioria da nossa audiência já deve ter esbarrado na famosa sequência GROW do Whitmore em algum treinamento corporativo da vida, Ah, o famoso modelo GROW. que é o acrônimo em inglês G de Goals para metas, R de Reality para realidade, O de Options para opções e o W de Will para vontade ou o que você vai fazer. É o modelo estrutural clássico de coaching, sem dúvida. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a grande ironia é como a maioria dos líderes usa essa ferramenta no dia a dia. Tem um perigo gigante das pessoas usarem essas siglas como meras panaceias corporativas, sabe? O próprio Whitmore alerta sobre isso. O acrônimo ficou tão popular que as pessoas simplesmente esquecem o princípio por trás dele. Elas usam como um checklist robótico. E a gente vê gestores autocratas usando o GROW de uma forma bizarramente distorcida, só para embalar o próprio autoritarismo num papel de presente mais bonito. Como assim? Imagina a cena. O gestor entra na sala, bate na mesa e diz: "Olha, a nossa meta é entregar este projeto sexta-feira. A realidade é que vocês estão muito atrasados. Minhas opções são cancelar folgas ou repassar o projeto. Portanto, a nossa vontade é que todo mundo vai ficar até mais tarde hoje." Nossa! A pessoa cumpriu o acrônimo inteirinho, seguiu a cartilha estrutural do GROW e não fez uma única pergunta para a equipe. É zero empatia. É assustador, mas é muito comum. E isso acontece porque o modelo GROW é só o esqueleto da conversa, sabe? O esqueleto, gostei disso. Se não tiver empatia, se não tiver escuta ativa e perguntas que exijam reflexão genuína, a estrutura não tem valor nenhum. O mnemônico não funciona fora do contexto de gerar consciência e responsabilidade. O modelo é o esqueleto, mas as perguntas eficazes são o músculo. Perfeito. E tem mais, a linearidade do modelo é um mito. Muitas vezes, ao explorar a realidade de um problema junto com o funcionário, o líder descobre que a meta que eles tinham estabelecido inicialmente estava completamente equivocada. E aí tem que redesenhar tudo. Exato. O framework exige muita flexibilidade. O que nos empurra para um desafio prático ainda maior, né? A estrutura do GROW é intelectualmente robusta, mas, cara, exige tempo. Muito tempo. No mundo real, os líderes estão afogados em centenas de e-mails, pulando de uma videochamada para outra, sem intervalo. Encaixar uma conversa superestruturada de 1 hora para explorar opções é quase utópico em certos cenários. O dia a dia é caótico. E é exatamente nessa lacuna, nesse caos, que entra a genialidade do Michael Bungay Stanier. Ele pega essa grandiosidade do Whitmore e a condensa em micro-hábitos de sobrevivência. O Stanier é implacável com a ideia de que o coaching deve ser um evento formal, agendado no calendário. Para ele, não. Tem que ser um comportamento informal, diário. Ele diz que deve durar 10 minutos ou menos. Mas para fazer isso em 10 minutos, o líder precisa enfrentar o seu maior inimigo interno, que o Stanier chama carinhosamente de o monstro do conselho. O monstro do conselho é sensacional. É a personificação daquela vontade incontrolável de opinar, né? Aquele comichão interno de interromper a outra pessoa no meio da frase para demonstrar o quão inteligente e experiente você é. O líder acha genuinamente que está agregando valor, quando na verdade está só inflando o próprio ego. É muito louco isso. E combater esse monstro exige entender a ciência da formação de hábitos, que o Stanier apoia muito nos estudos do Charles Duhigg. Todo hábito possui um gatilho, uma rotina e uma recompensa. O famoso loop do hábito. Isso. No ambiente de trabalho, o gatilho ocorre quando alguém se aproxima com um problema. A rotina antiga é deixar o monstro do conselho assumir o controle e já ditar a solução. E a recompensa é a dopamina que a gente falou lá no início. Exatamente. O sentimento de poder, de utilidade. Então, a proposta do Stanier é reconfigurar a rotina.
No momento do gatilho, em vez de dar a resposta, o gestor respira fundo e faz uma pergunta em menos de 60 segundos. Mas, olha, eu levaria essa premissa ao limite para testar com quem está ouvindo. Imagina uma situação completamente banal. Um analista corre até a mesa do diretor e pergunta: onde está a pasta com o contrato do fornecedor? Tá. Se fôssemos aplicar o coaching religiosamente, o diretor não poderia responder. Ele teria que adotar uma postura socrática e perguntar: onde as opções do universo sugerem que essa pasta possa estar? Ai, meu Deus. Ia criar um ambiente de trabalho mais insuportável do mundo. Ninguém ia aguentar. Ia ser horrível, mas o legal é que o próprio Steinier aborda esse cenário trivial no livro. A instrução dele é categórica. Nessas horas, apenas diga onde está a maldita pasta. Ufa, tem que ter bom senso. Muito bom senso. A meta de transformar o coaching num hábito não é fazer um voto de silêncio monástico e nunca mais dar uma instrução técnica na vida. O objetivo é frear a resposta automática. Desacelerar aquela corrida imediata para assumir o papel de solucionador para tudo, especialmente em problemas complexos e estratégicos. Exatamente. Certo. Então, para domar o monstro do conselho quando os problemas reais e complexos aparecem, a gente não pode depender de uma lista decorada de passos. O Stanner oferece um arsenal de perguntas de precisão cirúrgica. Perguntas que levam menos de 1 minuto. Isso. E em vez de só listarmos essas perguntas aqui, vamos visualizar como elas funcionam na prática. Imagina que uma gerente de operações entra na sala do diretor claramente frustrada, reclamando que o projeto de logística está travado. Qual seria o instinto inicial desse diretor? O instinto seria já perguntar por que atrasou. Ou sugerir, você já tentou falar com a transportadora fulana de tal? Acordou um monstro do conselho. Totalmente. Em vez disso, a abordagem deve começar com o que o Stanner chama de pergunta de arrancada, que é muito simples. No que você está pensando? No que você está pensando? É direto. É uma abertura brilhante, porque evita ficar jogando conversa fora sobre o clima, mas também não encurrala o funcionário. Dá autonomia para que a pessoa traga à tona o que realmente está consumindo a energia mental dela naquele momento. Tá, e digamos que a gerente responda que está pensando na falta de comunicação da equipe de TI que não enviou os dados para o projeto andar. Certo. Nesse momento, o monstro do conselho do diretor está gritando para ele pegar o telefone na hora e ligar para o chefe de TI para brigar. Como ele suprime isso? Usando a pergunta que é considerada a joia da coroa pelo Steiner, a pergunta OQM, que no original em inglês é AWE, and what else? E o que mais? E o que mais? O Steiner defende que esta é a melhor pergunta de coaching do mundo. Uau! A melhor do mundo. Por quê? Porque a primeira resposta que alguém dá para um problema raramente é o problema real. Geralmente é apenas um sintoma ou a resposta que a pessoa acha mais segura de falar para o chefe. E além disso, perguntar "e o que mais?" funciona como uma mordaça imediata para o monstro do conselho. Força o líder a continuar calado. Exato, obriga o líder a escutar. Então, o que tudo isso significa na prática? Analisando friamente essa pergunta, e o que mais, é magicamente preguiçosa num bom sentido. Ela força a outra pessoa a fazer todo o trabalho intelectual, enquanto o líder apenas escuta, economiza uma energia tática absurda do gestor e empodera o funcionário. É genial. Mas aí tem um risco. A pessoa vai e responde com mais 3 problemas periféricos. A lista de queixas, agora, cresceu bastante. Como o líder evita que essa reunião rápida de 10 minutos vire uma sessão de terapia infinita de reclamações? É aí que a gente aplica a pergunta do foco. E como essa? Diante dessa nuvem enorme de problemas que a pessoa vomitou ali, o líder questiona, qual é o verdadeiro desafio aqui para você? E a genialidade está justamente nessas 2 palavras finais. Para você. Elimina a terceirização da culpa. Perfeitamente. A gerente de operações vai parar de falar sobre o mercado, sobre o fornecedor ou sobre o departamento de TI e volta a atenção para a própria responsabilidade. Qual é a parte de todo esse caos que cabe a ela resolver? É trazer o foco de volta para a ação. E, para ancorar essa resolução na realidade, o Steiner traz a pergunta estratégica. Que é super inspirada nos conceitos de estratégia competitiva de grandes nomes como Michael Porter. Essa é muito forte. É. O líder pergunta:
Ao dizer sim a esta solução, aqui você estará dizendo não. Dói só de ouvir. Dói, porque estratégia, na sua essência pura, não é sobre escolher o que fazer. É sobre ter a coragem de escolher o que não fazer, o que abandonar. Essa pergunta obriga o funcionário a gerenciar recursos reais, tempo, dinheiro, foco da equipe. E evita aquele falso otimismo corporativo, né? Exato, de achar que dá para abraçar o mundo inteiro, novos projetos, sem comprometer as entregas que já estão rodando. Bora, observando essa dinâmica inteira das perguntas, tem algo invisível, porém vital, acontecendo entre as falas. E isso levanta uma questão importante, que é uma verdadeira masterclass do Steiner. A psicologia do silêncio. O silêncio? Fazer a pergunta cirúrgica é só metade do trabalho. A verdadeira dificuldade para gestores que são habituados a agir rápido, a resolver tudo na hora, é suportar o desconforto colossal de 3 ou 4 segundos de silêncio após lançar a pergunta. Cara, 3 segundos em silêncio numa sala de reunião parece uma eternidade. O vazio causa agonia. Muita agonia. Parece que o líder está perdendo o controle da situação, sabe? O silêncio num ambiente super ágil parece até um erro de sistema, tipo, travou. Travou a pessoa. Exato. Mas é precisamente nesse vazio que o cérebro do funcionário está operando em altíssima velocidade. Está processando aquela consciência profunda de que o Whitmore falava lá no início. Ele está finalmente analisando o próprio cenário. E isso em vez de só receber instruções. E se o gestor não aguenta a pressão e preenche esse silêncio precioso com uma sugestão precipitada, ele sabota a epifania do outro logo no momento do nascimento dela. É uma quebra violenta de paradigma. É uma mudança profunda na percepção do que significa produtividade no trabalho. O silêncio deixa de ser ausência de comunicação ou ineficiência para ser o espaço onde a autonomia é forjada. Lindo isso. E o que a gente vê hoje, ao cruzar esse foco super-humano do Whitmore, com esses micro-hábitos ultra-pragmáticos do Steiner, é que a alta performance na liderança não passa por ser a mente mais brilhante da sala. Passa por ser o catalisador que destrava as mentes brilhantes ao seu redor. Exatamente. É uma transição que economiza uma energia intelectual gigantesca do gestor. O esforço pesado de analisar e resolver passa a ser de quem realmente está na linha de frente daquele problema. E para selar todo esse processo, para garantir que esse aprendizado incrível não evapore assim que a pessoa fechar a porta da sala. Tem um passo final. A pergunta do aprendizado. Manda. O gestor sempre deve encerrar perguntando o que foi mais útil para você nessa conversa. Simples assim. Simples assim. Finalizar interações corriqueiras com isso obriga o cérebro da pessoa a sintetizar o insight principal, o que, neurologicamente falando, dobra a capacidade de retenção do conhecimento. E ainda deixa explícito o valor que foi gerado na conversa, sem que o gestor precisasse dar uma única resposta direta. É o fecho perfeito para consolidar o hábito na cultura da empresa. Sensacional. Bom, para quem acompanha a nossa análise de hoje e sente o peso da sobrecarga, da microgestão interminável e daquela caixa de entrada infinita, a reflexão final que a gente quer deixar não é sobre as ferramentas em si, mas sobre a identidade. Como assim? Vamos imaginar um cenário bem provocativo para encerrar. Se a equipe de quem está nos escutando, de repente, se tornasse totalmente autossuficiente amanhã, através do poder dessas perguntas. Tá, se eles fossem plenamente capazes de resolver os gargalos estratégicos sozinhos. Isso. Antes mesmo de acionarem a chefia. Qual seria o papel desse líder no dia seguinte? Uau! Porque, quando não há mais incêndios para apagar, quem é o bombeiro? Fica a reflexão de que, talvez, a maior resistência à adoção de uma cultura de coaching ágil não seja tão alegada a falta de tempo nas agendas. Mas sim o medo, né? O medo silencioso de que o gestor se torne menos indispensável. O ego prefere o caos, onde ele é o herói salvador do escritório. Nossa, é pesado, mas é a mais pura verdade. Pois é. Ter a coragem de mudar isso e deixar o ego de lado é o verdadeiro salto para a liderança do futuro. Fica a reflexão.